Fala pessoal, FAQ Espírita. Esse é o FAQ X13. FAQ 13. Hoje nós temos um tripulante que está atrás. Dá um oi aí. Oi. É o Victor ou é o Skill? São os dois. O Esquilo é que a gente vai fazer alguns FAQs sobre animais. Os próximos FAQs serão sobre animaizinhos fofos. E a gente vai usar um esquilinho. Qual que é o nome do esquilinho? Skit. Skit? Tá bom, o esquilinho Skit, pra acompanhar a gente no FAQ enquanto a gente vai pro trabalho feliz, certo? E o Victor vai ser o nosso advogado do diabo. Então, assim que possível, você tenta fazer esse papel aí pra ver se a gente realmente não tá falando besteira. É legal até falar que talvez o Victor nem é espírita. O Victor não é espírita. Ele é tipo um rocambole, está em metamorfose. Quase uma lagarta. É, uma lagarta. Então tá aí procurando, tateando aí o que acreditar, como acreditar. Tem que fazer isso mesmo. Então, vamos lá? Vamos lá. Primeira pergunta. A primeira pergunta é sobre a gente. Qual o motivo verdadeiro do FAQ Lucidez Espírita? Vocês se basearam nos FAQs do Saulo? Beleza. Então, muitas pessoas que conhecem os FAQs do Saulo vão notar algumas semelhanças, né? E realmente o Saulo é uma pessoa assim que a gente considera bastante. E a ideia desse FAQ em particular surgiu do Saulo. E o Saulo é um fofo, né? Tanto que o fofo veio do Saulo. Fofo veio do Saulo. Veio do Saulo. E tem um FAQ, o FAQ 300 do Saulo. Ele comenta sobre algumas coisas, algumas dificuldades que tem quando você faz FAQ e tal. Eu acho que ele tá conversando com o Wagner Borges sobre isso. E o Wagner falou: Saulo, independente, leva a luz. Leva a luz e esquece o resto. E aquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça. E assim, o que é levar a luz? Levar a luz é levar qualquer argumento, qualquer forma de entendimento que seja bom, que seja humilde, que faça as pessoas crescerem. Então surgiu a ideia, por que a gente não leva esse aspecto do espiritismo, que tem tanta besteira na internet, tem tanta gente falando tanta besteira, e esses pontos precisam de um contraponto. Tem um monte de vídeo criticando o espiritismo de uma forma extremamente agressiva assim, e sem fundamento. Então as pessoas que vão ver esses vídeos elas vão ser extremamente influenciadas. E outra também é a gente passar esse conceito de lucidez, que é muito bonito. Então isso é tudo luz que a gente passa, de uma forma ou de outra. E então o Saulo, sem dúvida nenhuma, é uma inspiração pro FAQ. Até o fato de ser um pouco parecido é uma coisa que a gente gosta, porque ele é um cara muito bacana. Legal? E assim, esse é o principal motivo do FAQ. E algumas pessoas atuam principalmente com algumas críticas, que é natural. E na verdade a gente até se diverte com as críticas, mas de uma forma extremamente sem cabimento. Algumas pessoas que são um pouco mais lúcidas, quando a gente fala alguma besteira e tal, eles comentam: por que não pode ser assim? Existe uma outra informação em algum outro lugar, que vai realmente acrescentando. E a gente torna a coisa mais... a gente cresce junto. Mas tem algumas pessoas que eles querem simplesmente criticar. Assim, eles não querem falar pra você, indicar ou mostrar como poderia ser diferente. Eles querem te criticar. E é natural do momento evolutivo deles. Eles estão naquele momento onde... É uma coisa interessante, porque o que leva alguém a fazer exatamente isso? E nesse momento que você percebe que o cara não tem nada a ganhar fazendo aquilo, me vem uma história que a Anete Guimarães, que é uma palestrante espírita muito inteligente, ela fala sobre a inveja. E foi uma das melhores maneiras que eu consegui absorver o que é a inveja. Na história, tinha uma cobra perseguindo um vagalume. Aí a cobra ia lá, fazia uns bregolão, corria atrás
do vagalume, o vagalume esquivava, tal, saia correndo, de repente ela encurralou o vagalumezinho. Aí quando ela ia dar o bote final, o vagalume falou: não, peraí, vamos só conversar um pouquinho. Cara cobra, por que você quer fazer isso? Eu sou da sua cadeia alimentar? A cobra olhou, falou: não. Beleza, você tá com fome? A cobra olhou, pensou, falou: também não. Então por que você quer me comer? Aí a cobra olhou com aqueles olhos assim: porque você brilha. Então, isso é uma coisa que acontece. As pessoas simplesmente criticam sem nenhuma noção, só pra... Por quê? Porque, querendo ou não, a gente tá mandando luz. E por que a gente fala que tá mandando luz? Porque a gente não tá colocando questões de não julgar, de entender a pessoa, de entender o nosso irmão. Isso é dispersar a luz. E essas coisas acontecem. E é curioso e é bacana também. Então continuem assim, criticando da forma que vocês conseguirem, né? Tudo é uma forma que a gente consegue e a gente vai tratando. Então esse é o verdadeiro motivo do FAQ. É a gente tentar dispersar a luz que a gente acha que tem. Pode ser que a gente não tenha luz nenhuma, né? Por isso que é sempre importante sempre avaliar tudo que a gente fala aqui. 100% do que a gente fala vocês têm que avaliar. Não considerem como verdade, porque a gente vai falar besteira também. Mas tudo é feito de uma forma muito franca. Legal? É isso. Bacana. Fechou? Fechou, com certeza. Fechou. Então vamos pra segunda. Se alguém, por exemplo, esfaqueia outra pessoa no olho, então na vida seguinte essa pessoa será esfaqueada também no olho? Tem que perguntar qual olho? O olho esquerdo vai. É que nem os anões. Os anões? Suicida dos anões. Então, essa é uma pergunta interessante e ela com certeza vai ocorrer várias vezes, porque é uma das principais dúvidas aí das pessoas. Mas essa lei de karma, que é conhecido como karma, vem do hindu, do budismo, e é um pouco diferente da questão do karma do espiritismo. Nessa lei hindu, a lei de causa e efeito, essa questão é mais ou menos como a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. E ela não pode ser diminuída. Então, se você fez alguma coisa, você vai ter que refazer, você vai ter que pagar de qualquer jeito. No espiritismo, não é assim que funciona. No espiritismo, o importante sempre é o aprendizado e não o castigo. Então, se você efetivamente fez isso com uma pessoa e, sei lá, cegou ela com uma faca, na vida precedente, pode ser que isso aconteça? Digo que pode, mas é difícil, porque a pessoa vai ter muitas oportunidades para quê? Para se redimir antes. E como o importante é sempre o aprendizado, se a pessoa aprendeu, não precisa mais passar pelo castigo. O castigo é apenas para aprendizado. Então você tem muitos casos da pessoa que gerou talvez por descuido. Por exemplo, se o cara era um patrão e por um descuido em termos de produção, o funcionário dele perdeu um braço. Na próxima vida pode vir acontecer que ele se encontre na mesma situação, mas dependendo do procedimento dele, do proceder dele, ele pode perder apenas um dedinho ou nem perder. Por quê? Porque ele já aprendeu. A postura dele foi tal que ele não precisava pagar tudo. É tipo um saldo, né? Um saldo bancário. Um dedinho vale 100... Um pouquinho mais complexo, né? É sem juros esse. Um dedinho vale R$100 e um braço inteiro vale 1.000. O cara pagou 900, perdeu um dedinho. Sei lá, uma ideia louca aí. Mas no espiritismo o importante é o aprendizado. A moeda dos espíritos. Se você aprendeu, não é necessário pagar. Então você pode efetivamente não ter nenhum problema, não sofrer nada. Não faria sentido a bondade. Se você já pagou de alguma forma, você já entendeu, você ainda tem que perder um braço. É que não é uma questão muito de pagar, concorda? É uma questão só de aprender. De evoluir. Você aprendeu, você evoluiu com aquilo de alguma outra forma, então fechou. Então você tá lindão na fita. Em outra coisa agora. Achava legal você frisar que
Mas a questão da aprendizagem, ela se dá nessas situações por uma questão de empatia, né? Você ser capaz de se situar no lugar daquele que você proferiu o mal. Acho que você falar que essa é uma questão de aprendizado pode ficar um pouco no limbo, assim. Existe um porquê do aprendizado e o porquê da situação. Talvez seja por isso. Caraca, legal, hein? É exatamente isso, fofo. Quer dizer, não sei se é exatamente isso, mas é uma coisa que a gente acredita. Que esse aprendizado é exatamente para aprimorar a empatia, né? A empatia é um sentimento muito complicado de você aprimorar. E é só passando por essa questão. Se você, por alguma forma, já está aprendendo sobre empatia, talvez o tempo que você ficou, por exemplo, pode ser na própria vida, né? Na mesma existência acontecer isso. Por algum motivo você começou a abrir os olhos mais para essa empatia. Aí talvez você não precise pagar. Se é uma outra vida, o tempo que o espírito fica na erraticidade, ele aprende muito. Dependendo da boa vontade, ele aprende bastante. Como o André Luiz, que no nosso lar ele despertou assim de uma forma muito rápida. Sempre foi uma dúvida minha, você pagaria as suas contas na erraticidade? Então, é que assim, a prova verdadeira é aquele negócio. Na erraticidade é tipo simulada. Tá lá, simulada. Ah, tá. A prova franca e verdadeira, ela tem que ser aqui. Não tem jeito. Só que todo esse sentimento de aprendizado que você vai ter na erraticidade, você vai trazer. Então, por exemplo, imagina que você fez um monte de besteira, tá na erraticidade, aprendeu verdadeiramente aquilo. Então você trouxe aquelas questões no íntimo do teu espírito. Você voltou para a Terra e as tuas ações serão tão diferentes por causa daquele sentimento que já está latente ali, que você já vai pagando bastante coisa. Você já está aprendendo. Chega na hora, ou você tem que pagar quase nada ou nada. Hoje é meu rodízio. Se eu levar mais uma multa, minha esposa vai me matar. Então, por causa disso, você... cada um tem um marido que merece, né? Então, teoricamente, você restituiu antes, mas na verdade você restituiu aqui. Mas você se modificou tanto lá na erraticidade que isso te agilizou a quitação das contas. Legal. Bacana, Vitor. O Vitor tá virando espírita. Você esqueceu a marcha. Foi tão Instagram. Beleza, let's. O que eu acho estranho no espiritismo é na vida seguinte reencarnarmos em animais. O que eu faria sendo um grilo? Vocês não querem um grilo? Você ia ser um bicho grilo. Tem um monte de bicho grilo lá na USP. É um bicho grilo da USP aí. Então, primeiro que tudo evolui, não existe nada que retrocede. Nada no universo retrocede. E principalmente o espírito é um deles. Então aqui a gente tem dois pontos. Um é exatamente esse, que se você voltasse, por exemplo, num grilo, você retrocederia. E o espírito não retrocede, certo? Essa é uma lei de Deus, que o espiritismo reconhece, que tudo tende à evolução, do átomo ao arcanjo, né? Tudo para atender à unidade que é Deus. Então, a gente não retrocede. Mas falando de uma forma talvez mais técnica, é que conforme a gente evolui, por exemplo, a gente passa desde o reino mineral até o vegetal, depois ao animal e depois ao humano. E isso aí, essas etapas são preparações para a nossa evolução. E essas preparações, elas são modificações do nosso sistema como um todo, para que a gente consiga reencarnar em cada indivíduo. Então, por exemplo, quando a gente está no animal, e o animal tem espírito, tem leis de reencarnação como nossa, o nosso corpo tem uma estrutura, e quando a gente fala nosso corpo, não é esse corpo de carne, é o perispírito. O perispírito é o que envolve o espírito, porque quando você fala, você está no mundo espiritual, mas você não está apenas com o espírito, o seu espírito está revestido também em um nível de matéria que é muito menos denso que esse aqui, que é o perispírito, que é o que dá a individualidade do espírito.
Então todo mundo no mundo espiritual ele está revestido desse perispírito. Quando alguém vê um espírito, por exemplo, um médium está vendo um espírito, na verdade ele está vendo o perispírito do espírito, essa casquinha. E essa matéria sutil do espírito e o espírito também, ele se desenvolve. Então, um perispírito, o espírito de um animal, ele tem uma evolução muito diferente. É como se ele tivesse uma outra estrutura. E essa estrutura não casa mais. Então, se você pegar um espírito de um ser humano e tentar colocar num espírito, num animal, ou, nossa, até um grilo é muito para trás. Não vai casar, ele não vai simplesmente aderir, não vai ter similaridade. Então, não vai pegar assim. Então não é possível por esse motivo também, principalmente por esse motivo. E como resposta disso, a gente percebe que tudo evolui e você não tem como retroceder. Né? Acho que o budismo, eles creem nessa questão, que é o metempsicose. Isso aí chama metempsicose, que é o espírito reencarnar em animais, ou plantas, ou pagar o karma. Pra talvez pagar o karma e tal. Mas o espiritismo mostrou pra gente que isso não é possível por causa dessa sistemática de adaptação do espírito e de evolução do espírito. E porque tudo no universo sempre se encadeia pro sentido evolutivo, nunca ao contrário, né? E alguns podem até falar, pô, mas será que não existe um retrocesso? Será que, por exemplo, uma pessoa que faz o mal não está retroagindo? O que você acha, Vitor? Essa é uma boa questão, hein? Imagina que numa vida o cara vai lá, tá seguindo um bom caminho, na próxima ele vira um assassino. Você acha que ele pode retroagir? Acho que socialmente sim. Talvez no sentido espírita não. De repente, acho que até baseado em conversas que nós já tivemos, de repente pode ser uma questão onde a pessoa não fez bom uso das diversas qualidades que ela recebeu em um período e agora ela só foi dotada de capacidade de fazer mau uso de algumas outras desqualidades, entre aspas, para que isso influencie algum tipo de karma para ela, que proporcione algum tipo de aprendizado. De repente, pro não espírita, você tá sabendo bem, hein? eu falo que eu presto atenção nas conversas. Então, é que muitas vezes isso acontece, né? Mas você tem tudo isso que o Vitor falou e também a questão da onde ele cresceu e tal. Então, muitas vezes, uma das provações mais complicadas que tem é o dinheiro. Então, às vezes o cara é bom, por exemplo, quando é mais humilde. Externa, né? Quando é mais humilde e tá beleza, porque vai fazer o quê, né? Não tem dinheiro. Mas quando ele ganha dinheiro, quando ele tem dinheiro, aí ele é uma pessoa mais livre. O cara que tem dinheiro, ele tem mais liberdade, porque ele consegue fazer mais e ele é menos coagido pela própria situação financeira. E aí você começa, por ter mais liberdade, a estimular questões que estão, às vezes, que estavam apagadas na encarnação passada dele. Ou às vezes nessa mesma, né? O cara é humilde, de repente, sei lá, ganha na loteria. Aí você vê a mudança. De repente ele não era tão humilde quanto se pensava. Não é, cara, porque assim, você estimulou de uma outra forma. Na verdade, não é que ele não era tão humilde. É que a situação... Existe uma nova possibilidade para ele, uma fronteira de possibilidades para ele. Mas isso não é retroagir por quê? Porque já estava lá essa característica tipo, se o cara tem uma humildade 3, dependendo da condição social, ela aparece de uma forma, mas ele ainda tem uma humildade 3. Ele só não tinha sido alfinetado no lugar certo. Exatamente. Né? Não tinha sido alfinetado, não tinha sido estimulado. Então você não tem um retrocesso. Na verdade, ele está evoluindo, só que aquele aspecto não apareceu numa reencarnação anterior. E o dinheiro é o melhor para aparecer isso. Que você estimular assim. Então, e uma outra ideia bacana pra gente ver que não existe... O espiritismo, na verdade, ele fala que o espírito pode estagnar. Eu, particularmente, acho que não estagna. Pode ficar mais lento, mas eu acho que ele sempre evolui. Por que eu penso assim? Imagina o cara que tá fumando. Vê se tem lógica, Vitor. O cara tá querendo parar. Aí ele tenta a primeira vez, aí fica 3 meses sem fumar. Pô, o cara tá fazendo progresso e decai no fumo de novo.
Beleza, retroagiu. Aí tenta de novo. Certo? Na 13ª vez ele consegue. Aí você percebe que cada queda que ele teve, que era aparentemente um retrocesso, construíram o sucesso final. Então se você olhar numa big picture, num quadro geral assim, você percebe que cada fracasso levou a ele ao sucesso final. Então ele não retroagiu. Cada fracasso colocou um atributo nele que foi definitivo. Então você, no máximo, diminui a tendência evolutiva, mas nem estagna. A gente dá um passo para trás para dar outro para frente. Eu tava conversando uma vez com uma pessoa que ela ia conversar com um parente. E o parente é meio complicado e tal. Aí depois da conversa ela falou: depois da conversa ele não mudou nada. Eu falei: impossível. Ele mudou alguma coisa. Aí ela falou: não mudou. Quer que eu te prove? Essa questão de provar é mais de brincadeira, né? Pelo menos. Mas o cara, depois da conversa, ele se lembra da conversa, porque a não ser que ele tenha Alzheimer. Então antes ele não lembrava da conversa, depois era a mesma pessoa com aquela lembrança da conversa. Aquela lembrança é algo no cérebro, que a gente sabe que o cérebro é uma interface com o espírito. Então, de antes para depois existe uma mudança, mesmo que mínima, mas ele não é a mesma pessoa. Então tudo muda, tudo nessa interação nunca fica igual. E pode ser que aquela mudança, depois de 100 outras mudanças e coisas da vida, engatilhe alguma mudança mais aparente, mas que é igual, não é. O que você acha? Nada? Eu te enganei? Oi? Te enganei? Não. Consegui te enganar? Faz sentido. Beleza, tem mais alguma pergunta, fofos? Não. Nenhuma? Não. Maravilha, esse é o FAQ 13. Os próximos FAQs vão ser sobre animais, porque tem muita gente perguntando sobre animais. E nós estamos dando uma estudada sobre animais, porque eu não sei muito sobre animais, mas saberemos. Certo? Dá um tchau, Squeezie. Não é Squeezie. Não é Squeezie? É skit, mano. Squeezie. A Squeezie falou bebê, né? Então, falou Skit. Puta, mas que nome complicado, hein? Podia ser Bob? Rômulo. Humus? Rômulo. Rômulo? Atanagildo. Atanagildo é da hora, hein? Aleston. Atanagildo. Vamos mudar pra Atanagildo? Atanagildo, então. De qual livro que é o Atanagildo? Semeando e Colhendo. Semeando. Nossa, muito bom esse livro. Atanagildo. Falou, tchau, Atanagildo. Falou, pessoal. Falou. Espero que tenham gostado. Críticas e sugestões. Críticas, tenta um pouquinho construtiva, de forma que a gente consiga crescer. Mas se não for também, abra seu coração, a gente vai ser bem fofo. Xinga a gente. Pode xingar, pode falar, a gente vai é até uma forma da gente mostrar como seria essa lucidez na prática. Beleza? Certo. Beijo na bunda, fomos-nos. Nossa, trocou raio. Fala pessoal, Coloquei aqui é o FAQ 15, estamos aqui com a mão na bunda de um esquilo. Ele parece estar gostando. Ah, acabou de desligar.